Vamos agora começar falando das grandezas vetoriais, e essas grandezas vetoriais são fundamentais, porque a partir delas nós vamos construir grandezas tensoriais. Mas o que é fundamental é que a gente comece explicando e propondo as grandezas vetoriais, quadrivetores. E o que é fundamental é que a gente comece falando apenas dos vetores fundamentais. No eletromagnetismo, nós temos dois quadrivetores fundamentais. Vamos, em primeiro lugar, explicar o seguinte. Como é que é a regra? Não existe uma espécie de regra também, né? Mas, de qualquer maneira, para cada grandeza vetorial, no sentido de vetor sob rotações, né? A gente definiu uma grandeza vetorial, por exemplo, o potencial vetor é função, né, dos pontos do espaço-tempo. Né? O vetor densidade de corrente é um vetor. Ora, não existe regra, mas basicamente o que a gente deve fazer é começar admitindo que os vetores façam parte de um quadrivetor. Ou seja, eles devem corresponder à parte espacial de um quadrivetor. Lembre-se que um quadrivetor tem 4 componentes. Uma que a gente pode chamar de componente do tipo tempo e componentes do tipo espaço. De forma que, digamos que eu queira propor um quadrivetor associado à densidade de corrente. O que eu faria? Eu colocaria aqui um ponto de interrogação e coloco J aqui. Ora, eu agora estou pensando em construir um quadrivetor. Vamos chamar esse quadrivetor de Jμ. De forma que eu começo com as componentes espaciais do quadrivetor. E quem é? A pergunta é, quem é a componente temporal desse quadrivetor? O que estamos dizendo é o seguinte, lembrem-se que o quadrivetor Xμ tem uma componente temporal e aqui x1, usualmente é x, x2, usualmente é y, e x3, usualmente é z. De forma que, grosso modo, esse quadrivetor é CT R. Pronto, é. Aqui estamos propondo, para começar, a mesma coisa. Ora, existem várias razões, né? Vamos explicar daqui a pouco, quando a gente analisar, por exemplo, a equação da continuidade. Né? Mas eu já estou antecipando o resultado. Né? Utilizando a equação da continuidade, a gente vê que o candidato, o melhor candidato para a gente colocar aqui, é a densidade de carga. Portanto, mas tem um pequeno problema, eu preciso também acertar em relação à dimensão. Esta
grandeza tem a mesma dimensão que essa. Portanto, a proposta é Jμ, o quadrivetor densidade de corrente, que depende, claro, dos pontos do espaço-tempo, depende de x, y, z e t. Né? Nós estamos, então, propondo que, tendo em vista a análise dimensional, veja, não é uma demonstração que nós estamos fazendo uso do bom senso, na realidade. Né? Estamos nos baseando, né, numa lei de conservação da carga elétrica para propor, né, o seguinte quadrivetor, densidade de corrente. C vezes ρ, ρ é a densidade de carga elétrica, que varia com os pontos do espaço-tempo, e agora J. Então, esse aqui é o primeiro quadrivetor fundamental. O quadrivetor densidade de corrente. É claro que esse J pode, e muitas vezes depende, sim, também dos pontos do espaço-tempo. Mas agora eu estou falando de campos. Estou falando de campos. Este vetor é um campo. É um quadrivetor, né, agora, que se transforma como um vetor, mas eu não posso me esquecer de que depende de x. Ora, o que significa isto? Isso significa o seguinte: digamos que eu tenha, nesse referencial aqui, uma densidade de cargas, rolinha. Claro que essa densidade de cargas depende dos pontos do espaço-tempo, cujas coordenadas nesse referencial nós indicamos com linha, x'. Né? E digamos que nesse referencial aqui eu tenha uma densidade de corrente. E essa densidade de corrente também eu escrevo em função de x', nesse referencial. Ora, a coisa agora curiosa é o seguinte, porque isso é importante, né, para o eletromagnetismo. Né? Veja, se nesse referencial eu tenho uma densidade de carga e uma densidade de corrente, qual é a densidade de carga e a densidade de corrente observada nesse referencial aqui? Veja, esse é o problema. Ora, a resposta está aqui. Em se tratando de um quadrivetor, então eu posso escrever o seguinte: J0, vamos lá, porque se transforma como um quadrivetor. Então, J0 de x, veja, J0 de x, daqui a pouco vamos identificar, porque nós já sabemos que J0 é C vezes ρ, mas eu tenho que lembrar, né, as propriedades de transformação. É igual a gama vezes J0 linha, e isto aqui é um detalhe importante, de x', mais x' é igual a lambda, né, de menos v, vezes x, ou seja, lambda aplicado a x, né, mais beta gama,
vezes, agora, como a transformação se dá ao longo do eixo x, nós vamos escrever beta vezes gama vezes jx. Novamente, lambda de menos v, x. E agora, as demais componentes. Bom, eu tenho a componente x, que se transforma de uma forma análoga a esta, ou seja, jx é igual a gama vezes jx mais beta vezes gama. Agora eu preciso sempre lembrar que eu preciso mudar o argumento aqui também. Beta vezes gama vezes J0. Finalmente, J. Veja aqui linha, bem como aqui, porque eu estou fazendo a transformação de um referencial para o outro. J, y de x é igual a J' de lambda de menos v, x, e finalmente Jy de x é igual a J', ou melhor, agora estou falando de z, então é z, J'z de lambda de menos v, x. O que seria x' aqui? Então, eu tenho aqui as regras de transformação. É curioso isto aqui. Vamos tratar aqui de um exemplo, né, para a gente entender essas coisas, né? Digamos que nesse referencial aqui, eu não tenha uma densidade de corrente. As cargas estão em repouso. Eu tenho uma distribuição de cargas estáticas, né? Ora, se essa distribuição de cargas é uma distribuição de cargas, né, estática, então, de acordo com essas regras de transformação, o que nós temos? O dado é que J' é igual a zero. Isto é dado. E que, nesse referencial, eu tenho uma distribuição de cargas estática. Aqui, a rigor, eu nem precisaria, eu poderia tomar t igual a zero, por exemplo, não importa. E rolinha é diferente, né, de zero, claro. Eu tenho cargas. Então, veja, num referencial eu tenho cargas em repouso. É claro que nesse outro referencial, que vê essas cargas em movimento, eu vou ter uma, fisicamente a gente espera isso, né? Uma densidade de corrente, porque as cargas estão em movimento. E é exatamente isso que a gente obtém a partir daqui, né? Vamos lá. J0 é igual a C vezes ρ. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho C vezes ρ de x. Tá? Veja, essa é a densidade observada por alguém no outro referencial. C vezes ρ de x é igual a gama vezes J0', que é ρ'linha, então ρ. Agora tenho que colocar o índice linha, vezes C, porque tenho C aqui também, né? No entanto, o que é importante entender é que esses pontos aqui são pontos, vamos colocar o C aqui, que é melhor, são pontos x', que é igual a lambda, essa é uma outra maneira da gente escrever, x. Portanto,
naquele referencial, nós vamos, de fato, observar uma densidade de carga elétrica. E essa densidade de carga elétrica é ρ de x, depende dos pontos do espaço-tempo naquele referencial, é igual a gama, mas gama é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2 vezes ρ' de lambda a menos 1, x. Ou seja, eu tenho uma densidade de cargas que é diferente da densidade de cargas no outro referencial, por esse fator aqui. Além, claro, de fazer a mudança aqui. Se eu tenho V sobre C muito pequeno, muito menor do que 1, é o limite não relativístico, então ρ de x é aproximadamente igual a ρ' de lambda a menos 1, x. Mas só no caso não relativístico. Então, veja que, em geral, né, como esse fator aqui, como um todo, é menor do que 1, se observa uma densidade de cargas que é maior do que a densidade de cargas naquele outro referencial. E com respeito a J? Bom, vamos olhar para essa expressão, né? J'x é igual a 0, é a nossa hipótese lá. Veja que agora Jx de x é igual a beta, mas beta é igual a V sobre C vezes gama vezes J'0, e J'0 é C vezes ρ. Portanto, C vezes ρ. Cancelo, portanto, o C aqui, e eu vou obter uma densidade de corrente. É claro que aqui eu preciso colocar ainda lambda menos 1 x. Aqui eu tenho uma densidade de corrente que é igual a V vezes gama. Vou colocar o gama aqui em evidência. E agora aqui eu tenho V vezes ρ, né? Posso colocar linha, V vezes ρ' de lambda a menos 1 de x. Ora, como as cargas estão em movimento, veja o limite em que V sobre C é muito menor do que 1. Né? Eu vou observar, de fato, uma densidade de corrente. Por quê? Em relação àquele primeiro referencial, as cargas estão em movimento, com velocidade v. Portanto, o Jx, é igual a V vezes ρ'. É claro que eu tenho ainda esse fator gama aqui na frente. Mas, de qualquer maneira, o que nós temos? Se num referencial eu tenho cargas em repouso, num outro referencial que vê essas cargas em movimento, eu tenho, além de uma densidade de cargas elétricas, eu tenho também uma densidade de corrente. Isso, claro, é bastante intuitivo até. Mas, de qualquer maneira, no caso da teoria da relatividade, nós temos alguns efeitos, né? Um deles é esse fator gama aqui na frente. Né? Muito bem. Isso é com respeito ao quadrivetor densidade de correntes. Mas, na formulação das leis do eletromagnetismo, nós também introduzimos um outro quadrivetor. É o quadripotencial. O quadripotencial, ele é representado assim. Ele tem, claro, 4 componentes, né?
Uma componente é o nosso famoso potencial elétrico e, finalmente, por questões de análise dimensional, nós temos aqui o potencial vetor. Ou seja, na formulação das leis do eletromagnetismo, de forma a que a gente possa formulá-las levando em conta a covariância das leis físicas, nós devemos introduzir, além deste quadrivetor aqui, esse é um quadrivetor absolutamente fundamental, né, no eletromagnetismo, né, mas temos também que introduzir um outro quadrivetor, que é o quadripotencial, né? Quadripotencial, porque as suas componentes, né? No caso da parte temporal, eu tenho aqui o potencial elétrico. E no caso das componentes espaciais, nós tomamos C vezes o potencial vetor. Este aqui é o quadripotencial e ele é muito importante na formulação covariante do eletromagnetismo. O quadripotencial e a quadricorrente. Agora, veja bem, as componentes de um quadrivetor, um campo, e agora a gente precisa sempre lembrar, né? Esse campo depende dos pontos do espaço-tempo. Este, em princípio, depende dos pontos do espaço-tempo. E esse aqui depende dos pontos do espaço-tempo. Vamos fazer mais um exercíciozinho bem simples, né? E nesse exercício nós vamos fazer o seguinte. Consideremos o caso em que eu tenho aqui uma situação na qual, nesse referencial, eu só tenho um potencial elétrico, vamos chamar de velhinha, e nesse referencial, o A vetor, o potencial vetor igual a zero. A pergunta é, e sendo assim, qual é o potencial nesse referencial e qual é o potencial vetor nesse referencial? Bom, a gente tem que olhar, né, para as transformações de Lorentz de um quadrivetor. Portanto, nesse caso, especificamente, onde V' é diferente de zero e A' é igual a zero, neste caso, o que nós podemos escrever? Ora, V de x é a componente zero, é igual a gama vezes V' de x', mas x' é lambda a menos 1, x mais beta vezes gama vezes a linha x. Mas, nesse caso, a linha x é igual a zero. E agora, nós temos a seguinte situação. A x de x é diferente de zero. Eu estou falando agora do outro referencial, de forma que, nesse caso, a x de x é igual a gama vezes a linha x, mas a linha x é igual a zero, mais beta
vezes gama vezes a linha zero, portanto, V' de lambda a menos 1 x. O que nós concluímos, então, é que naquele referencial nós vamos encontrar ou observar um potencial elétrico V de x igual a gama vezes V'. Então, é igual a gama vezes V' de lambda a menos 1 x. Mas vamos perceber também a existência de um potencial vetor. A componente x do potencial vetor é igual, e agora temos aqui gama vezes V' de lambda a menos 1, e aqui eu tenho beta, portanto, a x é igual a V sobre C. Aliás, eu só gostaria de me corrigir aqui em relação a um ponto, é porque essa componente x aqui, na realidade, tem um C nela. Portanto, aqui eu tenho V sobre C ao quadrado vezes V de x. Esse resultado é bastante surpreendente. Por quê? O que nós estamos dizendo com isso, no fundo? Né? É que se num determinado referencial eu tenho um potencial elétrico, no outro referencial eu tenho um potencial elétrico e um potencial vetor. Portanto, se num referencial eu tenho um campo elétrico, no outro referencial eu tenho um campo elétrico e um campo magnético. Essa é uma das coisas mais interessantes do eletromagnetismo. Ou seja, o potencial escalar ou o potencial elétrico e o potencial vetor se parecem com as duas faces de uma mesma moeda. Num referencial eu posso ter um potencial vetor e não ter um potencial elétrico. Eu tenho, portanto, num referencial um campo elétrico, e no outro referencial eu vou perceber um campo elétrico e um campo magnético. De forma que esse é um efeito absolutamente fantástico, diferente, né, no caso da teoria da relatividade. Num referencial você pode ter só um campo elétrico e no outro ter um campo elétrico e um campo magnético. E pode ser ao contrário. Num referencial só tenho um campo magnético e no outro vou ter um campo elétrico e um campo magnético.